Jeremias é um profeta do Velho Testamento. O Jeremias tem uma característica interessante, dentre várias. Ele é profeta numa época de extrema corrupção, o que não foi incomum na vida dos profetas, mas ele tem essa característica de denunciar com a sua profecia e ser jogado num poço, ficar preso num poço por causa disso, porque ele profetizou aquilo que não agradou ao rei. Vamos ler o verso 23 e o verso 24 de Jeremias, capítulo 9, por favor. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e que eu faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Agora vá, por favor, para a carta de Romanos, capítulo 1, verso 16 em diante. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem sem desculpa, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Amém. Queridos, a palavra de Deus é poder de salvação para todo aquele que nela crê. A palavra de Deus é o combustível que Deus usou para dar o poder de criação a todas as coisas que estão criadas. E nós temos dois textos para que a gente possa pensar hoje na palavra justiça e na palavra injustiça. Nós vimos um texto profetizado por Jeremias, em que Deus, usando Jeremias, ele fala dele mesmo. Ele disse: olha, eu sou o Senhor, eu sou Deus, e eu faço juízo e justiça na terra, porque dessas coisas eu me agrado. Então, não se gloriem, não busquem a glória da força, da riqueza ou da sabedoria, mas busquem a glória de me conhecer e saber que eu faço justiça e que eu me levanto contra a injustiça. Isso é Jeremias capítulo 9, verso 23 e verso 24. No capítulo 1 de Romanos, nós lemos um texto que a igreja evangélica elegeu há muito tempo para definir o que ela chama de pecado de homossexualidade. Mas começa em que diz claramente que o que de Deus se pode conhecer, Deus revelou aos homens: a sua divindade, o seu eterno poder, a sua justiça. E que a própria criação faz uma apologia, faz uma defesa dessas características de Deus, de tal maneira que ninguém pode dizer que não sabia. O homem fica inexcusável, ele fica sem desculpa para dizer que não conhecia essa característica de Deus, a justiça. O fato dele se levantar contra toda forma de injustiça. Bom, nós precisamos pensar no mundo que nós vivemos. Hoje morreu Desmond Tutu. A galera mais nova talvez não conheça. Vocês já ouviram falar dele? Desmond Tutu, você já ouviu? Não?
Ele foi Prêmio Nobel da Paz em 1984. Você sabe o que é o Prêmio Nobel, né? É um prêmio oferecido já há décadas a pessoas que se destacam em várias áreas. E ele se destacou pela luta pela paz na África do Sul, quando havia um regime de segregação racial, onde havia um regime de separação entre negros e brancos. Lembrando que a África do Sul foi colonizada por europeus, esses europeus se instalaram lá e buscaram todas as formas de se enriquecer e, derivando dessa riqueza, toda forma de conforto, mas que era sustentada pela impiedade, pela injustiça imposta à grande maioria negra, gerando muita miséria, uma injustiça que gerava muita miséria. E o Desmond Tutu, ele foi uma voz que se levantou contra isso. Ele, arcebispo da igreja anglicana, um religioso, uma igreja cristã de origem inglesa, lá na África do Sul, ele foi primaz lá, e ele se levantou denunciando e buscando justiça. E ele cunhou uma frase muito interessante. Ele disse que quando você vê a injustiça e não a denuncia e não luta contra ela, automaticamente você passou para o lado do agressor, daquele que oprime. Você não precisa ser um opressor na prática. Você pode ser um opressor passivo, você legitima, você deixa acontecer. E ele diz, então, quando você vê a injustiça e não a denuncia, quando você não luta contra ela, automaticamente você já passou para o lado daquele que faz a injustiça. Um religioso que morreu hoje, Prêmio Nobel da Paz, 1984, ele diz isso. E aí eu me lembrei, e hoje eu disse na escola dominical, para quem veio aqui, de uma frase de Paulo Freire. Paulo Freire, um educador brasileiro, que cunhou a seguinte frase: quando a educação não é libertadora, quando a educação não liberta a mente, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Quando a educação não cumpre o seu papel, quando ela não dá às pessoas um material razoável para que eles possam achar um caminho, o sonho do oprimido é tomar o lugar do opressor para poder oprimir e, oprimindo os outros, tirar vantagens. É muito interessante quando a gente ouve algumas pessoas defendendo, por exemplo, a corrupção nas esferas de poder civil, no legislativo, no executivo ou mesmo no judiciário. Quando a pessoa diz, mas se você chegasse lá e se tornasse um governador, você não ia colocar os seus parentes porque eles são da sua confiança? Ah, que isso, eu duvido que se você também se tornasse um político, se você também não ia ficar rico em 4 anos de mandato. De alguma forma, a pessoa que é oprimida e que vive debaixo do tacão, ele sonha em tomar o lugar daquele que tem o tacão para poder bater, porque ele quer ter essa vantagem. Ele não tem um conjunto, ele não tem uma visão ampla de fazer justiça, porque ele foi educado para ser injusto. Ele legitima, ele aceita, ele legaliza com a sua visão a injustiça feita. Quando Desmond Tutu diz que quando você vê a injustiça e você não reage a ela, automaticamente você passou para o lado daquele que oprime, daquele que causa injustiça, ele está falando a mesma coisa que o Paulo Freire, e o Paulo Freire está falando a mesma coisa que ele, a partir de visões diferentes, de lugares diferentes, mas dizendo a mesma coisa. E aí nós nos reunimos hoje, nós elegemos o dia de domingo para ser o nosso 7º dia, porque nós começamos a contar o nosso dia de trabalho no dia chamado segunda-feira, embora ele não seja o 2º dia da semana. É muito importante lembrar isso. Nós chamamos de segunda-feira, mas não é o 2º dia da semana. O nosso 1º dia da semana de trabalho é a segunda-feira. Então o nosso 7º dia, que é biblicamente o dia de descanso, é o domingo. Então nós temos a obrigação como cristãos, que temos o judaísmo como base, o cristianismo bíblico como base,
nós elegemos o nosso sétimo dia, nós acolhemos o mandamento bíblico do Velho Testamento de guardar o sétimo dia, no nosso caso, o domingo, para nos conectarmos com Deus e aprendermos com Deus. Nós estudamos a palavra. Irmãos, louvor na igreja não é algo que sempre existiu. Louvor na igreja existe a partir de um momento, há mais ou menos 500 anos, quando um pastor colocou músicas populares dentro da igreja, ele mudou a letra. Nesse dia, metade da igreja se levantou e foi embora, porque não aceitava essa modernidade dentro da igreja, essa sacralidade da música que a gente vê, não existia para eles. E a outra metade quase que foi embora nos próximos meses. Ficou muito pouca gente. Mas a palavra de Deus é aquilo que a gente vem buscar porque é ela que nos alimenta. É ela que nos orienta. É ela que nos dá a base para nós existirmos. E aí nós chegamos na igreja hoje e nós encontramos um texto em que o Senhor Deus diz assim: não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força e não se glorie o rico na sua riqueza. Ora, tudo que nós temos aprendido a desejar a partir de um modelo educacional que serve a interesses de uma elite, é que nós devemos ser cada vez mais fortes, mais competitivos, que nós devemos buscar cada vez mais a riqueza material e que nós devemos buscar toda a sabedoria para alcançarmos os outros dois, tanto a força como a riqueza. Então, é normal você ouvir desde cedo alguém dizer assim: estuda para você ser alguém na vida. Estuda para que você possa prosperar na vida. De tal maneira que a gente fica imaginando que quem faz o primeiro grau, o segundo grau, faz curso superior e faz pós-graduação, vai se tornar uma pessoa extremamente próspera, extremamente operosa, extremamente rica. Mas a gente não tem visto isso. A gente tem visto que as pessoas estudam, terminam um longo período, tem vários títulos e às vezes não conseguem nem colocação no mercado, vão buscar outras funções sociais para sobreviver. Então a Bíblia vem e diz assim: não, peraí, não se glorie, não ponha a sua glória na busca da força, não tente se impor a ninguém, não tente ser melhor do que ninguém, por uma razão muito simples: onde está a força do forte depois de alguns anos? Onde está a força do forte depois de alguns anos? Envelhece e enfraquece. O homem forte se curva porque não aguenta mais o peso dos ossos do tronco. A cabeça é muito pesada, os ombros são muito pesados, então o velho se inclina e precisa de uma bengala, de um andador. Onde estão os dentes do velho? Há uma descalcificação, uma perda óssea e os dentes vão se perdendo. Não é porque não escovou adequadamente, é porque envelheceu tanto que em Eclesiastes vai dizer lá no capítulo último, no 12, quando cessarem os moedores, por serem já poucos, porque vai perdendo. A vista fica cansada e você começa a olhar de longe, estica o braço, até que um dia você se dá por vencido e começa a usar óculos. E vai aumentando o grau dos óculos, porque a velhice toma a sua força. Então a Bíblia vem e diz assim: não se glorie em ser forte, se impor, dizer para o outro: vamos resolver, vamos fazer, vou acontecer. Não adianta gritar, não adianta xingar, não adianta impor a sua força, pegar um revólver, bater em alguém, lutar karatejo, bater o braço. Isso passa com o tempo. A riqueza, da mesma forma, qualquer mau negócio, qualquer mudança na economia, qualquer mudança climática e o dinheiro vai embora. Quantos são aqueles que já perderam fortunas? Quantos aqui conhecem pessoas que perderam fortunas? Pessoas que foram muito ricas e que de repente se alugavam por um pedaço de pão. Já atendi pessoas dizendo: já fomos muito ricos. E hoje, para mim, R$10 faz uma diferença enorme. Já cortaram a minha água, cortaram a minha luz, eu não tenho como pagar. Gente que foi muito rica. Já vi pessoas ricas não conseguirem se reestruturar e adoecerem e irem a óbito em poucos meses, porque se lembravam da riqueza
e não conseguiam mais viver uma vida sem ela. Então vem a Bíblia e diz para você e para mim: não se glorie na riqueza, não busque a riqueza. E é interessante porque a gente vem para a igreja e a Bíblia vai dizer para nós: junta tesouro no céu, onde o ladrão não rouba, onde a ferrugem não come e a traça não corrói. Onde tiver o teu tesouro, vai estar o teu coração, junta lá. Deixa o tesouro da terra. Por que que aquele homem, Eliseu, disse para Naamã: fica com a tua riqueza, eu não quero a riqueza? Por que que Daniel disse a Belsazar a mesma coisa: não quero a metade do teu reino, fica com ele? Porque eles entenderam que com o tempo o dinheiro sai da mão da gente, que não é uma coisa que a gente deve buscar como algo importante ou mais importante da nossa vida. A sabedoria também. A sabedoria traz um lucro na vaidade. A sabedoria deixa a pessoa se sentindo superior às outras. Mas o que é a sabedoria do homem? É nada. O homem sábio, quando perde a sua força, quando a mente começa a ficar confusa e a sabedoria vai embora. Tenho conversado com pessoas mais velhas que, em função de doenças como Alzheimer, foram perdendo as suas habilidades. Irmãos, eu quero dizer a vocês: visitem os asilos, visitem os hospitais, tiram um tempo. Pastor, mas qual asilo que eu vou? Gente, tem tantos, tem tantos. Procura saber o horário de visita e procura saber assim, quem não recebe visita. Visite os que não têm visita. Vá para o hospital, pega a fila, na Santa Casa, no hospital de clínicas. Quem o senhor vai visitar? Eu vou visitar o que não tem visita. Pode me indicar? Começa a conversar e você vai perceber que aquelas pessoas que foram tão sábias nas suas áreas de atuação, agora têm pensamentos desconexos. Lembranças que não se ligam a outras lembranças, ficam ilógicas. Então a Bíblia vem e diz para mim e para você de novo: não se glorie o sábio na sua sabedoria. Mas eu sou doutor, mas eu estudei, eu tenho um título. Você sabe com quem você está falando? Eu não sou nada, você não é nada, nós não somos nada. Mas há algo a que nós devemos nos apegar, há algo que nós devemos buscar, é justiça. Mas a justiça não pode ser uma justiça igual para todos. A justiça não pode ser igual para todos. A justiça precisa reconhecer e corrigir as diferenças. Imagine você que nós peguemos duas pessoas com fome. Duas pessoas com fome, pastor. E nós vamos matar a fome dessas pessoas dizendo o seguinte: tem um pé de goiaba, é só você subir no pé de goiaba e comer as goiabas. É fácil subir nesse pé de goiaba. Não é muito alto, também não é muito baixo, os troncos são bastante retorcidos, então dá para você se ajeitar neles, são fortes, não vai quebrar. E tem uma goiaba grande, sem bicho, cheirosa, deliciosa, que vai matar sua fome. Mas tem um problema. Uma dessas pessoas é cadeirante. Uma dessas pessoas está na cadeira de rodas. Não adianta você dar as duas a mesma oportunidade. Você não pode pegar a pessoa que é cadeirante e a pessoa que não é cadeirante e dizer para elas assim: olha, para matar a fome de vocês eu dou um pé de goiaba. Ora, o que está na cadeira de rodas não vai subir no pé de goiaba. Então a justiça, ela não pode ser igual para todos. É preciso que alguém venha e denuncie e diga: não, está errado. Está errado, vocês estão tratando de forma errada esse que tem uma deficiência. Vocês estão tratando de forma errada esse que precisa de uma assistência maior, de um cuidado maior, de uma atenção maior, porque ela é uma pessoa que tem uma condição especial, que precisa ser levada em conta. Não dá para falar em meritocracia, não dá para dizer que todas as pessoas têm a mesma chance de entrar numa faculdade, não tem. Quem estudou numa escola particular, quem teve tempo para estudar e não precisou trabalhar, quem teve tempo para estudar e não precisou trabalhar e teve geladeira cheia, quem teve médico, quem teve remédio, quem teve vitamina, obviamente vai ter muito mais chance do que aquele menino que logo cedo teve que trabalhar fora, que não pôde continuar o estudo e que foi picando, que entrou numa escola que não tinha
o mesmo currículo e a mesma qualidade acadêmica e didática que o outro. Não dá para falar em meritocracia quando existem diferenças profundas. Não dá para a gente dizer que se a nossa geladeira está cheia, se a nossa conta de água e de luz estão pagas, que está tudo bem, quando no nosso caminho para o trabalho, para a própria igreja, tem gente morando na rua, debaixo de lona, gente com fome. Não dá para dizer que todo aquele que não está empregado é preguiçoso, não, é porque postos de trabalho têm sido desfeitos. Empresas têm sido quebradas, elas não estão quebrando, elas têm sido quebradas por faltas de políticas adequadas, gerando pobreza e miséria. Então vem a Bíblia e diz assim: não se glorie o rico na sua riqueza, não se glorie o forte na sua força, nem o sábio na sua sabedoria, mas o que se gloriar, se glorie nisso, em me conhecer. Então peraí, a minha glória vai ser conhecer a Deus. E como é que eu conheço a Deus? Pelas Escrituras. Como é que eu conheço a Deus? Ouvindo o meu pastor me ensinando. Porque às vezes, irmão, eu não consigo apenas ler a Bíblia e entender. Quem veio à escola dominical hoje estudou comigo o capítulo 4 da carta de Efésios. E no capítulo 4 da carta de Efésios, Paulo diz assim: aquele que desceu às regiões inferiores à terra, que veio do céu, é o mesmo que para lá voltou. Esse é Jesus. Jesus veio, ficou aqui um tempo e depois ele voltou. E ele diz assim: e ele, quando subiu, distribuiu dons aos homens, visando o aperfeiçoamento dos santos até a sua vinda. Ou seja, nós estamos num processo de desenvolvimento, nós estamos num processo de crescimento, de entendimento. É como um dia que vai clareando até ser dia perfeito. Nós estamos no processo. E Deus deixou o quê? Deus deixou apóstolos, aqueles que abriram a igreja, os 12. Deus deixou pastores, aqueles que cuidam do rebanho, que levam o rebanho pelo caminho. Deus deixou evangelistas, aqueles que anunciam o evangelho. Deus deixou doutores, aqueles que compreendem as doutrinas mais profundas, e Deus deixou mestres para ensinar. Então não basta apenas que eu leia, porque se eu apenas lesse a Bíblia e entendesse, eu não precisaria do pastor, não precisaria do evangelista, não precisaria do mestre, não precisaria do doutor, e nem precisaria do profeta, como diz lá em Efésios capítulo 4, mas ele, visando o aperfeiçoamento, tornar o crente perfeito, ele deixou a igreja aparelhada com estes ministérios, com estas funções. Então o pastor, ele te ensina a palavra a partir de doutrinas profundas e ele anuncia as boas novas. Então você tem duas ferramentas. Você tem a igreja local, onde você se reúne e você aprende com o seu pastor, você aprende com os irmãos, e você tem a leitura da Bíblia, você tem a assessoria do Espírito Santo, que te faz entender que você deve buscar conhecer a Deus. E é tão interessante, né? Quando a gente começa a conhecer alguém. Irmãos, conhecer certas pessoas é algo maravilhoso. A gente vai conhecendo gente, é tão bom conhecer gente. E com pouco tempo a gente pode falar coisas a respeito das pessoas. Eu tenho uma amiga que estudou comigo, aliás, do tempo de faculdade de psicologia, foi a única que sobrou, né? Os outros sumiram pela vida, cada um achou seu caminho, mas essa eu tenho contato com ela, nós somos irmãos mesmo, muito ligados. E ela é lá de Pedra Azul, chama-se Renata, já esteve conosco aqui na igreja, muito amiga. E eu digo para Simone de vez em quando: a Renata é tão simples. Ela é tão simples, ela é simples no tratar, ela é simples para resolver as coisas, não há maldade nas coisas, é característica dela. Como é que eu descobri isso? Como é que eu descobri que ela tem essa simplicidade? Convivendo com ela, estudando com ela, andando com ela, conhecendo o pai dela, conhecendo os filhos dela, conhecendo a história dela, estudando com ela. Digo para o Mateus, conheci algumas pessoas nesses últimos 2 anos com tanto talento, pessoas que eu tento pegar e levar para frente. Tem gente que dá vontade de pegar com a mão assim e fazer, vamos andar, porque eu vejo a pessoa como um diamante bruto que só precisa ser lapidado. É aquela pessoa que, se você der um empurrãozinho, ela vai pegar no tranco e vai ser um sucesso na vida, porque tem potencial. Mas tem gente que a gente conhece
E você diz, mas essa pessoa não. Essa pessoa, ela é ruim. Essa pessoa tem uma intenção ruim. Eu já convivi com ela. Essa pessoa não paga. Essa pessoa agride. Essa pessoa deseja o mal. Então a Bíblia diz, aquele que se gloriar, se glorie nisso, em me conhecer. Como é que você conhece a Deus? Lendo as Escrituras, aprendendo com o seu pastor, aprendendo na sua igreja, mas principalmente andando com Deus. Porque quando você anda com Deus, você vive experiências com Deus. E quando você vive experiências com Deus, você aprende a ser paciente, porque você sabe que Deus socorre aqueles que esperam nele. E quando você se torna paciente em Deus, você começa a glorificar a Deus até pela luta. Porque a luta nada mais é do que a matéria-prima de um milagre que vai acontecer na sua vida. E quando o milagre acontece, você não tem glória para você, você tem glória para Deus. E aí você começa a entender que uma das características de Deus é que Ele é justiça. E aí você descobre que no Velho Testamento, um dos nomes de Deus é Jeová Tsequenu. Deus é a minha justiça, mas não apenas minha, justiça de toda a terra. Porque no verso 24 do capítulo 9 de Jeremias, ele disse, eu faço justiça na terra, porque destas coisas eu me agrado. Então olha aqui para mim em nome de Jesus. Se Deus se agrada de justiça, Ele se agrada de uma justiça que corrige as desigualdades e que atende às necessidades dos diferentes. Não é possível nós vivemos num país onde uma minoria ganha muito dinheiro. E não é possível nós legitimarmos, nós aceitarmos, nós naturalizarmos um rio de privilégios para as castas que dirigem esse país. Como é possível nós aceitarmos tantos auxílios, tantas verbas, tanto dinheiro para pagar mimos para gente que tem salário para trabalhar para o povo? Como é que nós podemos ver pior? Como é que nós podemos não ver? Aí, eu tenho que me lembrar que Deus deixou a inteligência como uma ferramenta para o homem. E aí eu olho e digo assim, tá, então eu entendo que a passividade diante da injustiça que a gente tem visto, é fruto de um processo educacional que foi plantado no Brasil desde a descoberta. Quando Dom João VI, que deu nome a essa avenida na qual nós estamos instalados, chegou ao Brasil, ele trouxe 1000 pessoas com ele. E do dia para a noite ele colocou essas 1000 pessoas em casas de gente que estava aqui. Ele mandou a guarda dele bater na porta e dizer, sai da casa, e pôs gente que ele trouxe de Portugal para morar ali dentro. E quem estava ali dentro foi para a rua, se virou. Quando você estuda, você percebe que quando a gente fala que houve uma lei áurea que libertou os negros no Brasil da escravidão, e vamos combinar que aqui está cheio de negros hoje, né? Porque essa cor nada mais é do que negro, o cabelo crespo, o nariz largo, são características morfológicas que nos contam a nossa origem. Nós acreditamos que moreno é branco, que loucura. E aí quando você vai para a história, você descobre que a lei áurea que libertou os negros foi fruto de um acordo que indenizou os fazendeiros que colocaram os negros na rua. O negro que trabalhou, que foi escravizado, ele não era escravo, ele foi escravizado. De repente, o dono da fazenda chegou e disse, olha, o governo te libertou, você é livre. E aqueles que eram escravizados se alegraram e disseram, que bom, estamos livres. E o dono da fazenda disse, show, vai embora, vai embora. E ele disse, mas eu vou viver do quê? Não sei. Eu vou comer o quê? Não sei. Onde eu vou pôr meu filho? Problema seu. Mas o Império Brasileiro indenizou, deu dinheiro para o fazendeiro. Devia ter dado dinheiro para aquele que tinha sido escravizado, para ele poder começar a vida. Mas não, a injustiça está ali. E aí nós passamos
pelo primeiro grau, pelo segundo grau, passamos pela faculdade, fazemos pós e ninguém conta isso pra gente. E aí alguém chega pra gente e diz assim: não aceita esse negócio de cota, acho que todo mundo é igual. Irmãos, nós não somos iguais. O cara que está morando numa barraca hoje, lá na Praça Raul Soares, não tem as mesmas chances que eu ou você. Não tem. O menino que está tentando sugar num peito murcho da mãe um pouquinho de leite que não está lá, não vai ter a mesma chance de sobrevivência de uma dessas crianças que tem um pai e uma mãe que faz de tudo para que ela tenha as refeições durante o dia. Não vai ser igual. Então o Senhor Deus vem e diz assim: aquele que se gloriar, se glorie nisso, em me conhecer. Saber que eu faço justiça na terra, e que eu denuncio, que eu não aceito a injustiça na terra, e que eu espero que os meus seguidores sejam como eu, que eles andem comigo, e pensem como eu, e ajam como eu, e digam como eu. E aí vem a frase do Desmond Tutu, esse arcebispo da igreja anglicana que morreu hoje, Prêmio Nobel da Paz de 1984, quando ele diz: olha, quando você vê a injustiça e não faz nada, você passou para o lado daquele que faz a injustiça. Quando você passa pelo sinal e não dói em você aquele que está ali vendendo um chiclete porque não tem o que comer, quando você percebe as pessoas que estão ficando desempregadas e não liga, quando a gente naturaliza, sabe o que acontece? Nós passamos para o lado daqueles que estão fazendo isso. E aí eu pego a frase do Paulo Freire: quando a educação não é libertadora, quando você vem à igreja e você não ouve uma mensagem que te põe para pensar sobre essas coisas, o sonho do oprimido se torna ser como o opressor. O dia que eu puder, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou cuidar de mim. E é engraçado porque tem um ditado, e talvez você já tenha ouvido esse ditado, que diz assim: cada um por si e Deus para todos. Irmãos, não é verdade. Enquanto for cada um por si e Deus para todos, nós teremos injustiça na terra. Nós vimos que o nosso Deus é um Deus que quer justiça na terra. É cada um por todos e todos por um. Cada um por todos e todos por cada um. Aí eu estou pegando aqui uma frase dos 3 mosqueteiros, que na verdade eram 4. Aí eu vou entender que nós somos consequência desse projeto de deseducação, ou de uma educação para legitimar quem está lá em cima. Nós temos 5 séculos em que nós estamos sendo preparados para dizer: está certo, está certo, está certo, vocês podem ficar cada dia mais ricos e nós vamos ficar cada dia mais pobres. Está certo a gente ter miseráveis. Está certo. Mas eu vou te dizer uma coisa em nome de Jesus: a igreja tem um legado horrível, a igreja legitimou muita coisa ruim. A maior parte das guerras tiveram razões que a religião apoiou. Eu estava estudando um dia desse e fiquei horrorizado quando eu vi que nos anos 60 ainda tinham circos mostrando pessoas como aberrações. Vocês sabiam que no início do século XX, algumas famílias trazidas da África, da Austrália, eram exibidas em jaulas como bichos, como um elo no desenvolvimento entre o macaco e o ser humano, e as pessoas brancas religiosas que saíam da escola dominical iam lá do jardim zoológico ver uma família que foi pega à força viver. E as pessoas diziam: olha só, é o elo perdido entre o macaco e o homem. Irmãos, era gente religiosa. Então, deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus: cuidado! Se você não usar a sua inteligência, não tiver revelação da palavra, você vai usar a palavra para legitimar a injustiça. E aí a Bíblia vem e diz assim: olha, eles são indesculpáveis, porque o que de Deus se pode conhecer, Deus lhes revelou pelas coisas criadas. Então esse versículo bíblico, junto com os outros ligados a ele, que tem sido historicamente usado contra a comunidade LGBTQI+, ela ganha uma outra força. Ela ganha uma força contra todos aqueles que, chamados de crentes, estão legitimando a injustiça. É engraçado, né? Quem aqui tomou vacina? Engraçado, porque nós tivemos uma dificuldade tão grande de ter as vacinas liberadas,
Se as vacinas tivessem sido liberadas quando elas foram oferecidas ao Brasil, nós teríamos provavelmente, segundo os especialistas, menos 400 mil mortes. Muita gente que morreu estaria viva. Mas o pior de tudo é a gente ver que está tendo um esforço enorme agora do poder público para não vacinar as crianças. Vocês têm visto isso? Gente, o poder público está fazendo uma força, o governo está fazendo uma força para não vacinar as crianças. O ministro da Saúde, ele disse, vamos fazer uma consulta popular para saber se os pais aceitam vacinar suas crianças. Irmão, você vai perder tempo fazendo consulta com a doença aí? Se eu tomei a vacina, se o meu filho já adulto tomou a vacina, será que eu não quero que a minha neta, que o meu neto, que as crianças tomem vacina? É claro que eu quero. E aí a gente legitima isso. A Bíblia vem e diz assim, o que de Deus se pode conhecer, a própria natureza mostra. Então, as pessoas são indesculpáveis, mesmo tendo a Bíblia na mão, mesmo sendo religiosas, se ela pratica injustiça, ela não anula a palavra se torna contra ela. A palavra se levanta contra ela. A palavra não é anulada nunca. Então presta atenção em nome de Jesus. Antes de tudo, de qualquer coisa, o que a Bíblia deseja que eu seja e que você seja, é que sejamos justos, que pratiquemos a justiça, que nos doa toda forma de injustiça, que me doa que ainda haja gente desempregada, que me doa que ainda haja jovens que não podem estudar, que me doa que ainda tenha gente que seja obrigada a pagar aluguel, que me doa que ainda tenha gente que tenha que morar na rua, que me doa que tenha gente que ainda não coma, que me doa quando eu for comer e agradecer a Deus na minha refeição, que eu não apenas diga obrigado, Senhor, pela comida que eu tenho, mas que quando eu disser isso, eu me lembre que tem gente que não tem e que Deus espera que eu faça alguma coisa, ao menos que eu denuncie, ao menos que eu divida um pouquinho do que eu tenho, ao menos que eu me insira em algum processo de trazer a justiça para todos. E o que é justiça? Justiça é a presença de Deus. Eu sei que Deus está presente quando todas as pessoas têm as suas necessidades supridas, quando há graça no coração das pessoas. Amém? Fique de pé em nome do Senhor Jesus.